A gente vai seguir, então, dar prosseguimento ao assunto aqui. Salvação, né? Ou o nome mais bonitinho, mais chique, é soteriologia. É o tema que a gente está falando. Semana passada a gente deu só basicamente uma introdução ao assunto, né? A gente não entrou no assunto em si. A gente falou sobre pecado semana passada. E falamos sobre o pecado original, essa condição caída e corrupta com que as pessoas já nascem, né? Já nascem com essa condição, com essa inclinação ao pecado. E falamos também sobre a depravação total, que todos os aspectos, todas as áreas da constituição humana está corrompida pelo pecado, e o homem tem até uma inclinação da vontade ao pecado, né? E isso implica em incapacidade total de se achegar a Deus, né? As pessoas têm incapacidade de ir até Deus, elas não querem isso, elas sempre estão indo para o caminho contrário, né? E as implicações disso, e antes das implicações, a gente falou sobre a culpa herdada também, né? Que nós somos culpados pelo que Adão fez, né? A culpa de Adão é imputada em nós. Então, o que Adão fez, a culpa do que Adão fez do pecado cai sobre todas as pessoas, né? Porque Adão era o nosso líder federal ou o nosso líder natural também, né? Ele é o pai de todas as pessoas, né? Enfim. Então, e as implicações disso, né? É de graça, né? O sola gratia, né? Por causa do pecado, dessa condição pecaminosa, a gente só pode se chegar a Deus por meio de graça, se Deus der isso como um presente. Deus conceder a nós como um presente o dom da salvação, e ele tomar a própria iniciativa. Ele precisa tomar a iniciativa para poder se chegar, para que nós nos acheguemos a ele, certo? Deixa eu só colocar aqui. O Rafael resolveu para mim, calma aí. Tá, então vamos lá. Tá, agora eu vou. Então, beleza. Então a gente falou sobre pecado e sobre graça, né? Então, tudo que Deus nos concede em termos de salvação só pode ser por graça. A iniciativa tem que ser sempre de Deus. Nós nunca podemos dar o primeiro passo a Deus. Deus tem que dar o primeiro passo a nós. Então, beleza. Só a introdução, só para a gente recapitular o que a gente falou semana passada, porque é importante. E caso você não tenha participado da aula passada, você pode assistir às aulas que são gravadas, que são colocadas lá. Eu posso botar lá o canal lá da igreja. São todas as terças a aula sai lá. Então, se vocês por acaso perderem alguma aula, vocês podem assistir a gravação depois, tá? Mas não deixem de vir presencialmente, só se for algum problema, se não puderem vir, aí vocês podem assistir depois a aula. Então, beleza. Então, hoje a gente vai falar sobre expiação e ressurreição, né? O que é justamente a obra que Deus realizou para poder nos dar essa graça, né? Esse presente gratuito, né? Entre o presente gratuito e a questão do pecado, existe um salto aí, né? Que é o salto da justiça. É justamente o que a gente vai falar hoje, né? Vamos seguir, então, no assunto. Agora, vamos entrar, de fato, no tema de hoje. A gente vai falar, então, sobre expiação, que diz respeito, basicamente, ao que Jesus realizou na cruz. Jesus, pregado na cruz do Calvário, estava realizando sua obra de expiação pelos nossos pecados. Eu vou explicar o que é expiação. Eu sei que é uma palavra que não é usual, a gente não costuma usar. Eu acho que, infelizmente, a gente não costuma usar essas palavras, esses termos, até nas músicas mesmo. Por mais que possa parecer rebuscado, mas eu acho que a gente perde quando não usa esses termos, né? Porque eles definem bem certos aspectos que são importantes no que nós confessamos, na fé que nós confessamos. Tá? Então, antes de falar sobre expiação, a gente precisa entender bem duas outras doutrinas, né? Fazem diferença aqui, né? Primeiro é a natureza de Deus. A gente precisa entender bem os atributos de Deus. A gente precisa entender que Deus é amor, que Deus é misericórdia, graça, mas a gente precisa entender também que Deus é justiça, que Deus é justo, que Deus é santo, que Deus é irado com o pecado. Isso tudo o Tiago falou nas aulas sobre atributos de Deus, né?
a respeito da justiça divina, que Deus de fato é justo e de fato age com justiça, e que Deus ele é santo, tem repulsa ao pecado, ele é irado com o pecado. Isso tudo é muito importante e são aspectos da natureza de Deus que são um pouco enfatizados hoje em dia, né? É muito importante a gente ter isso em mente, tudo isso em mente, para poder falar sobre expiação e entender bem o que Cristo executou na cruz, né? A outra doutrina é a doutrina do pecado, que foi o que a gente tratou semana passada, né? A gravidade do pecado é a condição humana e a necessidade de condenação que há em relação a isso. O pecado, ele implica em culpa, né? E há necessidade de haver condenação se Deus é justo. Então, essas duas doutrinas aqui, entender a natureza de Deus e o pecado, são essenciais para entender o que Cristo executou. A respeito da natureza de Deus, existe ainda outra questão, que é o aspecto trinitário. Isso também faz muita diferença, né? Entender Deus como uma trindade, como uma multiplicidade de pessoas, faz diferença aqui para a gente entender a expiação. Inclusive, a segunda pessoa da trindade, que compartilha na mesma pessoa duas naturezas distintas, a natureza humana e a natureza divina, também faz diferença aqui, né? Uma boa cristologia, mas enfim, a gente não vai falar de cristologia nesse curso, mas é bom a gente já ter isso como pressuposto. Jesus é tanto homem quanto Deus, e isso faz diferença na possibilidade dele exercer essa obra, né, de expiação. Então, a grande pergunta que fica quando a gente fala sobre salvação é como um Deus justo pode perdoar o pecador, né? Como é que isso é possível? Sem brincadeira, quando eu ouvi essa pergunta retórica pela primeira vez, foi quase como um giro copernicano na minha vida, sabe? Porque ela fez todo sentido. É uma pergunta que faz sentido. Se você for pensar bem, eu sei que quem me conhece, quem é meu amigo, de repente já está cansado de me ouvir falar disso, mas talvez se você nunca ouviu, pensa bem como essa pergunta faz sentido. A gente costuma falar do amor de Deus, do perdão de Deus ao pecador, mas a gente esquece que se Deus é justo, isso existe uma certa contradição aí, certo? Se você chega num tribunal e vê um juiz absolvendo um assassino, que de fato, todo mundo sabe que ele é assassino, e o juiz fala, não, mas eu sou muito amoroso, eu sou alguém que exala, que transborda compaixão, eu vou absolver esse assassino porque eu amo muito ele. Isso seria muito esquisito, sabe? Ninguém iria admirar esse juiz, né? Porque quando Deus faz o mesmo, a gente admira, certo? A gente acha isso maravilhoso, né? E é justamente a doutrina da expiação que resolve esse dilema. Porque Deus satisfaz sua justiça por meio da obra de Cristo, né? E é justamente o que a gente vai destrinchar hoje, que é o que Cristo executou na cruz, e a satisfação da justiça de Deus que ele executou, né? Sério, quando eu ouvi essa pergunta, a maneira como eu enxerguei a obra de Cristo fez um sentido para mim que, assim, foi completamente diferente, sabe? A maneira como eu enxergo hoje e a maneira como eu enxergava antes mudou completamente, sabe? Entender o que Jesus fez na cruz, o Cristo crucificado, foi outra coisa, sabe? Entender que isso é de fato a razão da minha esperança, entendeu? Isso mudou as coisas completamente, né? Então vamos ver lá. Eu queria, antes de entrar na expiação exatamente, explicar cada aspecto, tratar de algumas teorias sobre a expiação. Acho que vai ser legal falar disso bem rápido aqui, para poder a gente ter noção assim, dos erros e dos acertos, né? E poder também ter mais clareza a respeito do que é a verdadeira doutrina bíblica desse assunto, né? A primeira teoria, eu não estudei essas teorias profundamente, tá? Foi só algo rápido que eu dei uma lida, só para poder tratar e ver alguns aspectos centrais aqui. A primeira é a teoria sociana, que Deus sociniana, que a expiação ela é meramente um exemplo, né? Jesus na cruz deu um exemplo do que é o verdadeiro amor, deu esse exemplo para que a gente pudesse seguir, né? Então agora a gente sabe como é o verdadeiro amor e vê como é possível, né, a humanidade executar o amor genuíno, né? Então é meramente um exemplo. Teoria da influência moral, a expiação demonstra o amor de Deus, né? E aqui você tem um aspecto de influência mesmo, de inspiração nas pessoas, né? Então as pessoas veem a expiação
e se sentem inspiradas pelo amor de Deus, são atraídas pelo amor de Deus por causa, né, do grande amor que Deus está demonstrando. Num dos livros que eu li, parece que Charles Finney é um dos grandes expoentes dessa teoria, né? O Charles Finney é um avivalista muito conhecido e muito admirado, mas você vê que a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com a teologia de algumas pessoas, né? Eu não estou dizendo que o cara é herege, mas, assim, um herege condenável, né? Tipo Ário, né? Mas, enfim, de qualquer forma, ele... Nesse caso aqui, eu acho bem complicado a maneira como ele enxerga a expiação. Eu vou mostrar por quê. Teoria governamental. Aqui você já tem a questão da justiça sendo enfatizada, né? Que existe uma lei, né, que precisa ser executada. O grande expoente dessa teoria é um cara chamado Hugo Grotius, e ele era um advogado, enfim, então ele enxerga a expiação nas suas lentes de advogado, né, e vê que existe uma lei que precisa ser satisfeita, então Deus demonstra sua justiça ao mandar Jesus para expiar e ser condenado no nosso lugar. O problema dessa teoria aqui é que ela não enxerga a expiação como algo necessário. Deus simplesmente demonstra sua justiça, mas ele não precisava fazer isso. Ele fez só, sim, porque ele quis, foi algo meio arbitrário ali que ele quis demonstrar, mas não havia necessidade. Então, o grande problema aqui é o problema da necessidade. Né? Você vê que, essas teorias aqui, elas, pelo menos essas duas principalmente, elas têm um aspecto meramente subjetivo, né? De gerar algum tipo de sentimento ou de atração subjetiva no indivíduo, né? E não executa nada objetivamente na pessoa, né? Não faz alguma mudança, né? Alguma coisa constitutiva de fato, né? É uma obra meramente ilustrativa. Deus está ilustrando alguma coisa ali, o seu amor ou a sua justiça, ou ilustrando, né, o exemplo do que é o verdadeiro amor, enfim. E não está executando nada pela pessoa exatamente, né? Então aqui que está o grande problema. A gente vai ver que a expiação ela é objetiva. Alguma coisa na condição do indivíduo muda de fato. A outra é a teoria do resgate. Essa teoria aqui ela é proeminente nos pais da igreja, que são os primeiros teólogos da igreja cristã, os primeiros líderes da igreja depois dos apóstolos, né? lá nos primeiros séculos, século II até o século VI, VII, enfim. São os grandes teólogos, aqueles que construíram, inclusive, a teologia que nós cremos hoje, né? Quando a gente diz Jesus 100% homem, 100% Deus, para a gente é óbvio, mas eles estavam construindo isso. Quando a gente fala que Deus é 3 pessoas e uma essência, para a gente é óbvio, mas para eles, né, eles estavam construindo isso. É bem interessante, é uma área, é um período muito importante da história da igreja que nós protestantes às vezes negligenciamos. Né? Parece que a nossa igreja começa em 1500, né? Mas não é isso. Então, vamos lá. A teoria do resgate ela é proeminente nessa época e é a ideia de que Cristo resgata, né? Ele liberta a gente de uma opressão, de uma condição de escravidão, né? E ele executa vitória sobre as forças do mal. O grande problema dessa teoria é que ela tem um aspecto de pagamento a Satanás. Né? A ideia dessa teoria é que Deus paga a Satanás para nos libertar do domínio de Satanás. De fato, Deus liberta a gente do domínio de Satanás. Deus vence Satanás na cruz, a gente vai ver isso, a parte da redenção. Mas o problema é a gente pensar que Deus precisa pagar alguma coisa para Satanás por isso. Né? Essa é a grande questão dessa teoria. Né? Eu não lembro qual foi o pai da igreja que falou, mas trata Jesus como se fosse a isca que confundiu, enfim, que enganou Satanás para que Deus pudesse libertar, né? Tipo, sinceramente, é muito esquisito tratar Jesus como uma mera isca para poder confundir, enganar Satanás, certo? Mas, enfim, é a teoria predominante nos pais da igreja. Isso não significa que ela seja verdadeira e bíblica. Né? A melhor teoria é a da satisfação. Né? Isso aqui foi Santo Anselmo de Cantuária que formulou lá na Idade Média. Né? A Idade Média tem seus problemas, mas tem também seus gigantes. Né? A Anselmo é um deles. O cara é sinistro. Eu queria muito ler a obra dele, Cur Deus Homo, Porque Deus Fez Homem. E ele demonstra como era necessário
que Jesus, que Deus se fizesse homem e tivesse uma dupla natureza para exercer essa expiação. Ele mostra que o pecado ele é uma ofensa ao Pai, então precisa existir uma compensação dessa ofensa, né? Só que como é que nós poderemos compensar essa ofensa, certo? É uma coisa interessante até a gente pensar que se Deus dá a condenação para a gente, executa sua justiça, a gente não suporta, ele vai levar a gente para o inferno e a gente vai ficar a eternidade lá. E não tem como. Um exemplo para ilustrar essa situação é se a gente fosse pensar em termos legais aqui. Se uma pessoa, sei lá, cometeu um crime hediondo e ela paga aquele crime na prisão e tal, paga a cadeia, paga todos os anos que precisa, depois que ela paga isso e sai, depois que tudo que ela fez é pago em termos de punição, vamos botar um crime hediondo não, vamos botar, sei lá, um roubo qualquer. Quando ela sai, ela não pode mais ser acusada ou culpada por aquilo que ela fez, porque ela pagou tudo que ela devia pagar. Tá quitado, sabe? A punição foi quitada. Mas vamos supor que a punição seja pena de morte. Essa pessoa vai ser condenada, mas acabou, morreu. Tipo, não tem mais o que fazer, não tem como ela mais usufruir da condição posterior à condenação. Porque a condenação acabou, extinção, ela morreu. A ilustração serve para essa questão. Se Deus executa a justiça em nós, a gente vai para o inferno e acabou, não tem mais o que fazer. A gente não tem como depois, não, já está pago e acabou. Não tem como isso. Então Deus precisa dar um outro jeito, né? E aí vem a questão da expiação, ou seja, por isso que ele precisa garantir um substituto, né? Porque a gente não poderia suportar essa condenação, né? Então ele garante um substituto. Só que esse substituto precisa ser idêntico em algum nível a mim, certo? Ele precisa ter uma humanidade, né? Ele precisa ser humano, precisa ser um humano trocando por outro, né? Mas ele também precisa ser divino para poder executar até a expiação para tanta gente, certo? Vai ter um valor necessário para poder executar essa expiação sem acontecer a mesma coisa. Tipo, ele morre e acabou, né? Vai para o inferno e acabou. E aí que vem a necessidade de Jesus ter a dupla natureza. É sensacional porque o Anselmo ele usa só lógica para chegar, né? Eu não devia gostar disso. Eu devia usar a Bíblia, né? Mas eu acho maneiro. O cara faz raciocínio lógico e alcança a verdade. Eu acho isso interessante, né? É lógico que isso pode levar isso para maus caminhos, né? Se a gente for levar as implicações para as últimas consequências. Mas é interessante que o cara está raciocinando e vendo como é algo necessário por vias lógicas, né? Mas enfim, a gente vai demonstrar que isso realmente é Bíblia. Enfim, então essas são as teorias que eu queria mostrar. É importante levar em conta essa questão de como todas elas têm alguma questão que está faltando, né? Essa é que chega mais próxima, mas talvez tenha questões que estejam faltando aqui. Mas a gente vai ver agora a teoria bíblica mesmo, que embarca realmente tudo o que a obra de Cristo na cruz executa por nós, certo? Então vamos lá falar sobre a natureza da expiação. Aí, antes de entrar na natureza em si, a gente precisa, a nível introdutório, falar um pouco sobre o sistema sacrificial da Antiga Aliança, porque existe uma relação muito grande entre o que Jesus fez na cruz e o que no Antigo Testamento os crentes faziam para expiar seus pecados, né? Por meio de sacrifícios de cordeiros, enfim, de touros, de rolinhas, aquelas coisas. Esse aqui é o altar do holocausto. Eu vou até mostrar o santuário, né? O tabernáculo para vocês terem uma noção visual de como a coisa funciona. Eu acho bem interessante, bem curioso isso. Em Hebreus 9, 6 a 15, tem essa relação mais explícita, né? É um texto muito, muito bom. E Hebreus é um livro fantástico. Né? Então vamos lá, olha só. Lá em Levítico 17, 11 vai dizer: porque a vida da carne está no sangue, e eu o tenho dado a vós, sobre o altar, para fazer expiação por vós, porque é o sangue que faz expiação pela vida. Né? Então aqui é um texto que mostra essa questão da expiação lá no Antigo Testamento. Aqui, em Levítico 23, a gente tem Deus instituindo as festas que os hebreus realizariam todo ano. Né? Então, são mais 7 festas lá que ele institui. Todo ano tem lá a data marcada para eles festejarem. Você vê como o povo de Israel é um povo festeiro. Né?
Deus, a alegria é uma ordem, né? Na teologia cristã, na judaico-cristã teologia, a alegria é algo que a gente tem que ter, né? Uma ordem, a gente tem que se alegrar. Olha só que Deus maravilhoso, né? Ele quer realmente que a gente seja alegre e feliz. Então, dessas festas é é o grande dia da expiação. E aqui, a grande referência da expiação para o que Jesus executou está aqui, no grande dia da expiação. Em Hebreus 9, é relacionado a isso, né? Havia uma expiação só pelo pecado de todo mundo, né? O sumo sacerdote fazia uma expiação por ele e depois entrava lá no Santo dos Santos, fazia a expiação, matava o cordeirinho lá e o pecado de todo o povo era expiado. A relação entre o que Jesus fez é claríssima. Então vamos dar uma olhada aqui para vocês terem uma noção visual do que é o tabernáculo, né? O tabernáculo, ele é basicamente assim. Eu acho interessante porque a gente acha Levítico, Êxodo, que fala do tabernáculo e tal, Levítico fala de como funciona o sistema sacrificial. Normalmente a gente acha chato, enfadonho, realmente assim, não tem como negar. Só que eu acho interessante porque o nível de detalhe que eles dão nos capacita a reconstruir a situação. A gente consegue reconstruir o tabernáculo e reconstruir como funcionava o sacrifício, como eles faziam. Eu acho isso muito legal. É muito valioso para a gente ter esses registros, né? Por mais que às vezes na leitura bíblica anual seja um pouquinho chato de fazer, seja algo que a gente tenha que superar, né? Mas a nível de conhecimento de como funciona a história da redenção, de como funciona a teologia cristã, judaico-cristã, pô, é de uma valia extrema ter aqueles textos ali detalhando essas questões. O altar do holocausto que eu falei, lá que estava a fotinha lá no outro slide, ó, esse aqui, ficava aqui. Ó. Esse aqui é o pátio e essa aqui é a tenda, né, e lá dentro, lá eu vou mostrar depois. Aí o que acontece? A pessoa vinha e trazia um animal puro, vinha por aqui, né? Entrava aqui, vocês estão vendo aqui o mouse, né? Trazia aqui o animal e apresentava ele, né? E aí é legal porque a pessoa colocava as mãos sobre a cabeça do animal. Primeiro é interessante que o animal tinha que ser puro, né? Já mostrando a questão de que o substituto ali precisava ser puro porque a pessoa que ia ser substituída não era. Então, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do animal, o que é um simbolismo claro de representação de substituição. Você bota a mão na cabeça, significa que aquele animal te representa. E aí o animal era morto pela pessoa, né? E sacrificado aqui, ó. Ele era morto pela pessoa e sacrificado no altar do holocausto, né? Aí o sacerdote pegava o sangue, né? Entrava no altar e borrifava lá dentro na tenda, né? Vou mostrar lá dentro como é que é. E até pegava nos chifres do altar do incenso, botava lá com o dedinho lá o sangue, né? E aí, olha só que interessante, a oferta era queimada aqui e subia como aroma agradável a Deus. Isso aqui dá claramente a ideia de satisfação. Deus era satisfeito quando a expiação acontecia, né? Aí, olha só, aqui é a parte de dentro, né? Então, aqui é o santo lugar, né? É o lugar santo. É a parte aqui que fica o candelabro de ouro, que é o artefato que iluminava o lugar. Aqui os pães da presença, 12 pães simbolizando as 12 tribos de Israel. E aqui o altar do incenso, né? Que aqui o sacerdote borrifava o sangue aqui, né? Nessa tenda aqui, e passava nos chifrezinhos aqui o sangue. Aí, aqui dentro é o Santo dos Santos, que é o lugar da representação máxima da presença de Deus, e aqui ficava a Arca da Aliança. No dia da expiação, lá de Levítico 23, naquela festa lá anual, o sacerdote expiava o pecado de todo mundo, ele expiava aqui dentro. Existe aqui na Arca da Aliança um lugar chamado propiciatório, que ele executa de fato a propiciação ali para todo mundo, né? Então, a Arca da Aliança, além de tudo, além de ser a representação máxima da presença de Deus e tal, ela também tinha um lugar para se fazer propiciação e expiação, né? Para matar um cordeiro ali, né? Eu, sinceramente, sempre que eu vejo uma representação da Arca da Aliança, eu não consigo enxergar onde, de fato, o cordeiro era morto ali, né? Mas em algum lugar aqui eles matavam o cordeiro. Mas, enfim. Era assim, eu acho que é legal, curioso, botar isso aqui. Gente, eu não vou ler esse texto de Hebreus, eu botei aqui, porque eu tô com medo de não dar tempo.
mas se der tempo no final da aula, eu volto aqui e leio, porque é um texto fantástico, que mostra essa relação entre o grande dia da expiação e o que Jesus fez. É um texto fenomenal. Então vamos lá falar da natureza da expiação. Olha essa imagem bonita aí que eu botei. Primeira coisa para falar da natureza da expiação é que essa expiação é vicária, né? Quando eu falo expiação, se ainda não ficou claro a palavra, eu estou falando de anulação da culpa mesmo, né? E justamente dessa relação de substituição. A expiação vicária, ela é a substituição que Deus executa para o pecador, né? Então, alguém entra no lugar do pecador e recebe o que o pecador precisava receber, né? Quando a gente fala de substituição penal, isso aqui é muito importante porque já mata logo a questão se o sacrifício de Jesus ele é objetivo ou subjetivo. Lembra das teorias que eu falei lá atrás? Algumas teorias tratam o sacrifício de Jesus como algo meramente subjetivo, né? Que Jesus executa algo que é um exemplo, algo que nos inspira de alguma forma, né? Demonstra o amor de Deus de alguma forma, mas não executa nada pela pessoa de fato, né? Mas aqui não. A expiação ela é vicária, ela é substitutiva. Jesus de fato está substituindo a pessoa no lugar que ela deveria estar, né? Ele recebe a punição da pessoa no lugar dela. E a justiça ela é satisfeita. Então, tanto o aspecto objetivo quanto o aspecto necessário, isso precisava acontecer para que Deus executasse perdão, fazem parte, né? São aspectos necessários aqui, fazem parte da expiação no sentido bíblico, né? Da doutrina da expiação bíblica, né? Olha só os textos que falam disso. Mateus 20, 28. Como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. O por, aqui a palavra por, ela tem o sentido de substituição, né? Pode parecer, não, mas ele está falando por, não está falando no lugar de. Mas se ele está fazendo pela pessoa, ou ele está fazendo no lugar da pessoa, o sentido aqui, pode confiar, o sentido aqui é de substituição. Isso aqui não tem como negar. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele dá a sua vida no lugar das ovelhas. O sentido do pelas aqui é de substituição. Se ainda está em dúvida se os textos estão falando de substituição, esse aqui, o outro que eu vou mostrar, falam disso claramente. De fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Morreu no lugar dos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Você vê que dizer que Deus demonstra seu amor na expiação não é errado. Só não é toda a verdade. Cristo morreu em nosso favor, no nosso lugar, quando ainda éramos pecadores. Então, nós como pecadores, temos o Jesus substituindo o nosso lugar ali e recebendo a punição divina no nosso lugar. Um outro texto que fala disso é o Isaías 53. É uma das profecias mais claras que fala do sacrifício de Jesus no Antigo Testamento. E aqui a ideia de substituição também está clara. Se não está clara nesses 3 textos, nesse aqui fica mais claro ainda. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Olha só. Pois ele carregou o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Aqui já é o versículo 12, o último versículo do capítulo. Então você vê claramente que os nossos pecados estavam ali em Cristo. Aqui é o que a gente fala de doutrina da imputação. Jesus é o justo, ele é perfeito. Quando ele está na cruz, Deus acredita a nossa culpa nele e cai nele a punição que deveria cair sobre nós. E ele nos substitui na cruz, certo? Lá em 1 Pedro, você tem um texto que deixa claro que ele tá, ao que parece, né? Pedro está com Isaías 53 na cabeça, né? Porque ele fala: ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Isso aqui é Isaías 53. Está claro que ele está fazendo uma relação aqui com Isaías 53 e o sacrifício de Jesus, né?
Então, ó, ele mesmo levou no seu corpo os nossos pecados sobre madeiro. Então, ele estava ali sendo considerado culpado no nosso lugar, né? Enquanto nós somos os culpados, Deus pega o justo e troca, né? O justo vai receber a punição dos injustos, né? Então, aí, até aqui, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a questão lá? Eu esqueci de perguntar se vocês tinham alguma pergunta na questão lá do sacrifício do Antigo Testamento e aqui na questão da substituição. Alguma pergunta até aqui? Alguém? Tem uma pergunta que eu sei que vocês estão fazendo, né, que eu imagino que vocês estão fazendo, que eu estou prevendo. Estou dando a oportunidade de vocês fazerem a pergunta para eu responder. Ninguém? Tá, vou seguir então, hein? A pergunta que eu prevejo que vocês estão fazendo é a questão da justiça em relação a isso, né? Como é que o inocente vai ser entregue no lugar do injusto, né? Como é que Deus pode ser justo e fazer uma troca dessa? Como é que essa troca pode ser justa, né? Se o objetivo da troca é satisfazer a justiça, como é que ele vai fazer uma troca injusta, né? Se você vai num tribunal e o cara absolve o assassino, porque uma pessoa justa, né, inocente, é punida no lugar do assassino, você achar isso um absurdo também, né? Mas, assim, várias questões que podem ser consideradas para a gente entender a validade disso. Primeiro, é a voluntariedade de Jesus. Deus não está forçando a segunda pessoa da Trindade a substituir os pecadores. Existe uma unidade na Trindade ali, uma unidade de vontade mesmo. O que Deus quer é a salvação. Deus quer a salvação da humanidade, quer oferecer essa salvação e ama a humanidade e oferece essa salvação enviando Jesus. E Jesus quer a mesma coisa que o Pai. Existe essa unidade de vontade ali. Então, ele mesmo se entrega e se dá voluntariamente. Essa questão é importante para a gente considerar. Mas existe também uma relação importante que é com o pecado de Adão, né? A gente costuma achar injusto e esquisito a ideia de que a culpa de Adão é imputada em nós, né? Então, Adão é o nosso representante e o que ele faz de errado cai sobre toda a humanidade, né? Isso é esquisito de pensar. Só que isso você vê que o mesmo padrão é usado na cruz, né? Inclusive, o texto que a gente usou semana passada, o Romanos 5, ele está fazendo justamente essa relação entre o Adão e Cristo, né? Então, se pode haver imputação de culpa de Adão para nós, por que não pode haver imputação de culpa de nós para Adão? Então, tu vê como a doutrina da imputação de Adão, por mais que seja desagradável, se torna algo agradável agora, né? Porque se Deus fez desde o princípio as coisas dessa maneira, né, com essa de usar representantes, então ele pode usar um representante por nós nos substituir. São essas as respostas que eu daria a essa possível objeção aí. Então vamos lá, agora a gente vai entrar em alguns aspectos, né? O grande tema da expiação é isso, a substituição penal. Deus, de Cristo nos substitui a condenação que nós deveremos receber. E agora a gente vai entrar em alguns assuntos mais específicos a respeito disso, né? Um aspecto disso é o que a gente chama de propiciação, né? Outra palavra que é esquisita e que não está muito no nosso vocabulário, mas que eu acho que falta, eu acho que a gente perde muito, né, por isso. O que é propiciação? É um aspecto muito importante na questão da cruz de Cristo, que Jesus executa na cruz, e é de fato algo bíblico, né? Aqui diz respeito à ira, né? É muito, muito importante a gente ter a ideia de que Deus de fato é irado pelo pecado. Lá em João 3, que tem o versículo 16 que fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, aquele texto maravilhoso, né? No próprio capítulo de João 3, fala sobre a ira de Deus, né? Fala que aqueles que não crerem, a ira de Deus permanece sobre aqueles que não creem, né? Então, Deus de fato é irado com o pecado. As pessoas que estão em pecado fomentam a ira de Deus mesmo. Deus fica irado. Tiago falou disso na aula de atributos, né? Ele falou até do ódio santo de Deus, né? Deus tem um ódio santo, não é um ódio humano. O ódio humano é pecaminoso, o ódio divino é santo. É um ódio pelo pecado, inclusive que cai esse ódio pelo pecador. Isso não significa que Deus não ama o pecador. Ele ama o pecador, mas por um lado, mas odeia o pecador por outro lado, né? Existem as duas coisas aí, né? Então, Deus odeia o pecado, mas não existe pecado sem pecador, né? Então, existe essa ira divina, que é equivalente a ódio aí, né?
caindo sobre o pecador, porque Deus de fato odeia, ele tem repulsa pelo pecado, é quase como uma alergia mesmo, é um negócio que, por conta da santidade de Deus, não compactua com a sua natureza, sabe? Ele de fato odeia o pecado. E a propiciação, ela tem a característica de apaziguar essa ira, apaziguar a ira de Deus. Lá no Antigo Testamento, né, nos sacrifícios, você tem essa relação de propiciação também. Então, o cordeirinho era colocado no lugar e a ira de Deus que deveria cair sobre o pecador cai sobre o cordeirinho, né? O cordeirinho é o substituto, né? E apazigua a ira de Deus. Aí você vê aquela ideia de satisfação, né? O aroma agradável sobe, né, para Deus e Deus fica satisfeito, né? Existe um problema muito sério aqui, porque parece muito que o nosso Deus é um Deus pagão, né? Isso parece muito o que os pagãos fazem, né? Os pagãos têm a ideia de um Deus irado, né, que precisam fazer alguma coisa para poder apaziguar a ira de Deus e pronto. Aí eles precisam ficar fazendo sacrifício, fazendo um monte de coisa para poder Deus ficar bem com eles, né? É lógico que a ideia do Deus... Primeira coisa, esses pagãos, eles talvez não estejam de todo errados. Talvez tenha algum aspecto ali em que eles estão certos, né? Inclusive, eu acho que isso até é fruto da própria revelação geral que a gente falou na primeira aula. Mas, assim, a doutrina cristã é completamente diferente disso, né? Não completamente diferente, tem poucos aspectos iguais, mas ela vai noutra linha que é completamente diferente. Ela vai numa linha que destoa muito disso aí. Primeiro porque a ira de Deus não é arbitrária. Esses deuses, às vezes, têm uma ira completamente arbitrária, né? A ira de Deus não é assim, né? Segundo, que o ser humano não pode fazer nada para apaziguar a ira de Deus. Deus precisa vir primeiro ao ser humano. Nessas religiões pagãs, que você tem o ser humano tentando chegar a Deus, tentando se reconciliar com Deus por meio de várias barganhas, né? O Deus cristão não é assim. Não tem nada que a gente possa fazer, e por isso que é importante entender o pecado, porque tudo que a gente faz é trapo imundo, né? Toda a nossa justiça é trapo imundo, e não consegue ser boa o suficiente, né? Então, tudo que a gente faz é corrompido, sabe? Então, não tem nada que a gente possa fazer para se chegar a Deus e alcançar essa reconciliação e apaziguar a ira de Deus. Deus precisa providenciar alguma coisa. É interessante que mesmo no Antigo Testamento, que as pessoas iam lá e sacrificavam um cordeiro, né? Como se a pessoa tem que fazer, toda a história da redenção do povo de Israel começa com Deus libertando o povo de Israel sem exigir nada deles, né, lá do Egito. Primeiro, na verdade, começa com a eleição de Abraão, né? Deus escolhendo Abraão ali, escolhendo o povo de Israel para ser a nação que daria o Messias e que iria se expandir para todos os reinos da terra. Então, assim, Deus não esperou que Abraão fizesse nada. Ele foi lá e decidiu, vai ser você. E elegeu ali Abraão e toda a descendência de Abraão para ser o povo de Israel, o povo eleito de Deus. E aí você tem também na questão da libertação do Egito a mesma coisa. Deus não esperou que o povo de Israel fizesse nada. Ele foi lá e simplesmente libertou e caminhou com o povo pecando ali no deserto, e ele caminhando e tal. Mas nesse processo aí de levar o povo para a terra de Canaã, ele deu a questão da expiação, da propiciação. Ele mesmo concedeu todo um requisito, tudo ali em mínimos detalhes, como deveria ser feito e tudo mais. Ele que providenciou uma expiação para o povo, né? E ainda tem outro aspecto, que essa expiação tinha uma relação apenas de sombra, né? De apontar para algo que viria na frente, e aí sim, aí ficaria mais claro ainda que é Deus quem está providenciando a expiação. Ele mesmo quem está fazendo a expiação pelas pessoas, né? Não as pessoas fazendo expiação para Deus, né? Mas é Deus fazendo expiação para satisfazer a si mesmo e aceitar as pessoas. Então você vê uma relação completamente diferente aqui, né? A ira de Deus é um fato, mas Deus, pelo seu amor, ao mesmo tempo que é irado, é completamente amoroso, ele providencia essa propiciação, né? Então Jesus se apresenta como a propiciação por nossos pecados, e a ira que deveria cair sobre nós cai sobre o Filho de Deus. Olha só os textos. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ficou errado aqui, meu Deus do céu. E não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus,
mas em que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esqueci, não, a referência está aí, ficou tudo errado aqui, meu Deus do céu. Mas aí, 1 João falando claramente dessa questão da propiciação. Propiciação aqui significa isso, apaziguar a ira de Deus. Já vi até uma tradução disso aqui, que fala, foi ele quem recebeu a ira de Deus no nosso lugar. Já até mais claro, em vez de botar propiciação, fala a ira de Deus mesmo. Então você tem aqui claramente, né, o aspecto aqui da ira de Deus sendo satisfeita em Jesus. Né, Jesus recebendo a ira de Deus no nosso lugar. E esse aqui talvez seja o melhor texto para falar disso, ainda mais para falar da questão da satisfação da justiça. Anselmo, ele trata essa ideia de uma maneira muito lógica. Existe uma compensação que precisa ser feita ao Pai, então a justiça precisa ser satisfeita e tudo mais. Mas o texto diz isso. O que eu estou dizendo não é simplesmente algo lógico. Quando eu pergunto, o Deus justo pode perdoar o pecador? E digo que isso é impossível, a não ser que haja a substituição. Eu não estou apenas raciocinando logicamente. Estou dizendo algo que o texto bíblico diz explicitamente. Esse texto de Romanos 3 fala isso. Alguém pode ler, por favor, aí? Eu posso. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Show, obrigado. Você vê aqui claramente a questão da justiça divina aqui sendo satisfeita, né, e Deus demonstrando sua justiça ao enviar Jesus e oferecendo ele como sacrifício para a propiciação. Então, se Paulo usa aqui o termo propiciação, ele está em mente a ideia de satisfação da ira de Deus caindo sobre o seu filho. Né? Então, aí, no final das contas, ele é a fim de ser o justo e justificador. Então, agora ele pode tanto justificar o pecador, quanto e ser justo ao fazer isso. Né? Então, aqui você tem o texto dizendo isso claramente. Né? Esse aqui é um texto muito importante para a gente entender o que Cristo executou na cruz por nós. Show. Alguém tem alguma dúvida sobre isso, propiciação? Posso seguir? Então, vamos lá. Então, agora, redenção. Aqui é um outro aspecto. O John Stott, eu nem deixei o livro aqui perto de mim, mas no livro A Cruz de Cristo, que é um livro que eu recomendo, apesar dele ser um pouco técnico, ele é um livro muito bom. Eu li ele tem um tempo, acabou que eu nem aproveitei tanto a leitura, porque eu não, enfim, é um pouco técnico. Hoje eu talvez conseguiria aproveitar melhor. Mas eu também já esqueci muita coisa do livro, porque ele já tem tempo, eu não consegui ler ele todo, faltou um pedacinho no final, mas é um livro muito bom, é muito bom. Consegui aproveitar muita coisa dali, apesar de não ser tudo. E ele trata a cruz de Cristo, né? Ele pega várias imagens para falar do que Jesus executou na cruz. Então tem a imagem do sacrifício, né? Que é a ideia da propiciação, que leva a gente para o ambiente dos sacrifícios veterotestamentários, né? Tem a ideia da redenção, que leva para uma imagem de comércio, né, de compra. Tem a ideia da justificação, que leva para a ideia jurídica, né, e a imagem da adoção, né, da reconciliação, que leva para o aspecto familiar. Né. Então, são várias imagens aí. E ele fala que, da mesma forma que a gente não consegue juntar são incompatíveis as imagens da igreja como noiva e como corpo de Cristo, porque como corpo, Cristo é o cabeça do corpo. Como noiva, é um corpo distinto, né, que vai casar com o Messias.
Então, você não tem como juntar, são imagens que têm suas intenções, seus propósitos específicos, né? A mesma coisa aqui. São várias imagens que a gente pode fazer do que Jesus fez, né, que a gente não tem que ficar juntando necessariamente, né? Eu vou falar sobre redenção, já vai para um lado comercial, de compra mesmo, né? E mais para o aspecto até de compra de escravos, né? A gente vai ver o que Jesus fez aqui na parte da redenção, mas é interessante para a gente ver cada imagem separadamente, sem ficar tentando juntar, botar tudo numa mesma frase para fazer um sentido, né? Na verdade, cada um tem um aspecto diferente e quer ensinar uma coisa diferente, mas a mesma obra fazendo tudo isso, né? O Alistair McGrath, no livro... Como é que é? O livro Apologética Pura e Simples, ele fala que a teologia cristã ela nos dá porque a teologia, eu tenho que lembrar da frase como é que é, mas é como se você fosse pegar um baú de tesouro e pudesse analisar cada tesouro separadamente, sabe? Isso que a teologia faz, né? Isso que é o bom da teologia. Ou você pegar um diamante e analisar cada face dele, cada aspecto dele ali, separadamente, entendeu? É isso que a gente vai fazer, é isso que a gente está fazendo aqui. A gente pode pegar o tesouro, né, que é Jesus morreu por você e dar para a pessoa. Tudo que eu estou falando aqui se resume nisso. Jesus morreu por mim. Acabou. Mas a gente pode abrir esse tesouro e pegar cada tesourinho lá dentro, né, cada joia preciosa e analisar separadamente. Tem aqui a propiciação e analisa isso separadamente. O que é isso? Pega a redenção e analisa isso separadamente. É maravilhoso estudar dessa maneira e pensar dessa maneira a teologia. Então vamos lá. Cristo na cruz paga pelo nosso resgate. Ele paga um preço por nós. E então ele nos liberta da maldição da lei e do pecado. Nós somos escravos do pecado, né? E nós somos escravos da maldição da lei também. Estamos submissos à maldição da lei. Cristo paga o que ele tem que pagar, né, na cruz, né, por nós, no nosso lugar, e então nos liberta disso, né? Você vê que lá os pais da igreja, formulando a ideia da cruz como resgate, não estavam de todo errados, né? O problema é a gente pensar que ele está pagando para Satanás. Não é essa a ideia. Ele não está pagando para Satanás. Mas ele está pagando um preço, eu diria que é para o próprio Deus, e nos libertando, né, da escravidão, da maldição da lei e da escravidão do pecado. Texto parecido com o que eu li lá atrás. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Em resgate por muitos. Ele dá a sua vida para resgatar e para tirar a pessoa daquele cativeiro. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Então aqui ele vai e nos redime e nos livra da maldição da lei. Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Gente, isso aqui é fenomenal. Eu acho que é um aspecto que muitos cristãos hoje, existem muitos cristãos que são cristãos só de nome mesmo, né? Que perderam a consciência de pertencimento, sabe? Parece que não tem a noção de que, de fato, Jesus na cruz estava comprando a pessoa, sabe? Jesus na cruz estava comprando você, sabe? E agora você comprado por Jesus, Jesus pagando um preço que é o seu sangue, um preço caro, né? Você pertence a ele, você é dele, sabe? Essa consciência de pertencimento, eu sou propriedade de Cristo, eu sou propriedade de Deus pelo que Cristo executou, é uma coisa que às vezes a gente não tem, sabe? E olha só como o texto de Tito relaciona isso à prática de boas obras, né? Ele purifica um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Esse senso de pertencimento faz muita diferença na vida de santidade, sabe? Ter consciência de que Jesus me comprou faz diferença para eu saber que agora eu tenho que agir como ele quer, sabe? Porque agora eu não sou mais dono de mim mesmo, né? Eu não mando em mim mesmo. Quem manda em mim é o Senhor Jesus. Ele me comprou, minha vida agora é dele, sabe? Isso é muito... Ter essa consciência de redenção, de que Cristo pagou pelo nosso resgate, é muito importante. É muito importante. Esse texto de 1 Pedro também é fenomenal.
Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis como prata ou ouro que vocês foram redimidos, da sua maneira vazia de viver, que lhes foi transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos em favor de vocês. Olha só que texto lindo. E no contexto aqui ele está falando de sofrimento, sabe? Num contexto de sofrimento, de perseguição, né? Ter consciência de que eu sou dele, eu pertenço a ele, faz muita diferença, sabe? É justamente porque eu pertenço a ele que eu devo suportar o sofrimento e manter minha fé em Cristo, porque ele me comprou, eu não sou mais meu, sabe? De Paulo podia falar que o viver é Cristo e morrer é lucro com muita facilidade, porque ele tinha essa consciência, né? De que eu sou dele agora, então eu não sou mais meu, sabe? Eu não vivo mais para mim, eu vivo para ele, para servi-lo, para servir a sua igreja, enfim. Essa consciência é muito importante. Só que aqui também tem um aspecto não só de libertação da maldição da lei e do poder do pecado, né? As duas isso tem, mas não é só isso. Existe também a liberdade dos poderes do mal de Satanás. Cristo nos liberta do governo de Satanás. Ele só não paga a Satanás por isso, mas ele nos liberta do poder de Satanás de fato. Olha só o texto de Hebreus 2, 14 e 15. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Né? Então, ele derrota, ele vence Satanás na cruz. Existe esse aspecto, com certeza. E o melhor texto para falar disso é Colossenses 2, 13 a 15. Ó. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou juntamente com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz e, tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Olha só que texto fenomenal. Quando fala poderes e autoridades aqui, isso aqui está falando de principados e potestades, está falando dos demônios, de Satanás. Essa é a ideia do texto aqui. Então Cristo, ele triunfa, ele vence, e ele faz deles um espetáculo público. Né? É interessante pensar que o que Satanás tinha direito, né? Se Cristo tem que vencer de Satanás, do governo, tirar a gente, libertar a gente do governo de Satanás, qual era o direito que Satanás tinha sobre nós, né? Eu gosto de pensar que é a ideia de acusação. Satanás, ele é reconhecido como sendo o acusador, né? Aquele que está lá para condenar a gente, falar, olha só, tá vendo? Olha o que ele está fazendo aqui e nos acusar. Inclusive o nome Satanás, se eu não me engano, ou diabo, agora não me lembro qual dos dois, tem o sentido, o significado da palavra é acusador, né? É o acusador. Eu já vi o Paul Washer falando disso, eu acho muito interessante, né? Quando Jesus ele tá morrendo publicamente, ele está mostrando para todo o reino celestial, né, a sua justiça, né, e triunfando sobre os demônios, Satanás, né. Aí o Paul Washer vai falar nessa ideia que eu acho muito maneiro. Ele fala assim, imagina Satanás vendo Abraão sendo chamado de amigo, né? E falando para Deus assim, como é que é? Amigo? Esse homem pecador é seu amigo, sabe? Aí olhando para Moisés como sendo o homem mais manso da terra, né? Sendo honrado por Deus como o mais manso da terra. Satanás falando, como assim? Esse pecador sendo chamado de homem mais manso? Ou pensa em Davi sendo chamado de homem segundo o coração de Deus? Nós conhecemos as tragédias que Davi cometeu. Como é que pode Davi ser chamado de homem segundo o coração de Deus? Imagina Satanás acusando Deus e levantando o dedo aos céus, né, e bradando contra o Criador. Né? Cadê a sua justiça? Quando eu pequei, você me condena. E agora, esses caras aí pecam e você não condena, aí chega Cristo, chega Jesus, oferecido como sacrifício de expiação, de propiciação no nosso lugar, e mostra e triunfa sobre a acusação de Satanás, né, às pessoas. Né? E Deus demonstra a sua justiça a todo o reino celestial, né, que ele pode sim chamar Davi de homem segundo o coração de Deus,
pelo que Cristo fez por Davi. Ele pode chamar Noé de justo, Noé é o único justo na terra. Como assim Noé é o único justo da terra? Ele pode chamar de justo pelo que Jesus fez por Noé. Isso aqui é fenomenal. Vamos lá. Ainda sobre redenção, rapidinho, é interessante que o C.S. Lewis como é que é? No Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa, ele mostra um pouco disso, assim, talvez. Que o Edmundo, né, o pecador lá, ele é o traidor, então a feiticeira, né, mostra a justiça, clama pela justiça para que aquele garoto seja morto, e Aslan se entrega no lugar dele, uma clara referência ao que Jesus faz. Só que é interessante que quem mata Aslan é a feiticeira, né, que é uma clara referência a Satanás, né? E isso talvez seja um esquisito, entendeu? Assim, eu acho o filme fenomenal, o livro fenomenal, a referência é muito boa, né? Tem uns insights sensacionais, quando ele fala no final que o Edmundo é o Edmundo o justo, falando da justificação, é um insight sensacional, mas assim, é esquisito. Eu não, se eu fosse fazer uma ilustração dessa, eu não colocaria Satanás matando o leão, né? Jesus. Talvez seja uma heresia aí do Lewis, né? O Lewis é o grande autor, né? Às vezes a gente pega esses caras como intocáveis, mas, enfim, Lewis tem seus problemas. Lewis, ele acredita na evolução, acredita em Adão e Eva não histórico, acreditava, né? Tem um monte de coisa aí que o Lewis é meio esquisito. Mas, enfim, é um cara fenomenal. Leia os livros dele. Deixa eu fazer uma observação. Pode falar. Não, é só sobre essa questão da cena que você comentou. Não sei, mas é porque eu sempre enxerguei essa questão, né, da feiticeira fazendo o sacrifício do Aslan. Eu tento pensar na impressão que pode ter sido causada no mundo espiritual quando Jesus, de fato, vai para a cruz, né, porque, vamos pensar, né, por 3 horas houve trevas na terra, né, que a Bíblia diz, e eu fico imaginando que, vamos dizer que por essas 3 horas, por um tempo, por alguns dias, até inclusive antes da ressurreição, talvez a sensação de Satanás tenha sido realmente essa, assim, de que eu consegui, né, assim, eu matei. Satanás não pegou Jesus e pregou na cruz e o crucificou em pessoa, mas de repente na perspectiva, e aí por isso que eu acho que a ficção possa ter um pouco de liberdade para isso, eu acho que pode ter sido isso que Satanás possa ter pensado, sei lá, sabe? Ele pode ter achado que realmente ele conseguiu matar o Messias e que aconteceu alguma coisa muito boa para ele em relação a isso, né? Eu acho que eu viajo muito, né, gente? Então, assim, não me levem em consideração, não, mas eu acho que, de alguma forma, deve ter rolado uma festa, assim, sabe? E eu gosto dessa cena, principalmente que o filme consegue retratar, né? Porque eu acho que deve ter sido mais ou menos isso mesmo, sabia? Assim, um inferno, o inferno, obviamente, de maneira, né, o inferno ainda não está inaugurado, né, mas o inferno, as potestades malignas, numa alegria, num contentamento, num festejo, achando que tinham, de fato, derrotado o Senhor, né, então, porque eu sei que você está falando, assim, sobre heresia e tal, e quem sou eu para falar sobre isso, mas eu acho muito feliz eu só estou discordando de você, porque eu acho muito feliz essa representação, porque, de fato, eu imagino que a sensação de alegria e de eu conseguir possa, de fato, ter passado pela mente de Satanás, nem que fosse por 1 milésimo de segundo, assim, ou por alguns dias, né? Mas, enfim, é só porque eu não enxergo assim, né? Eu enxergo como uma tentativa realmente de tentar mostrar o quanto as trevas se alegrou por poucos instantes, né? Achando que tinha vencido o nosso Senhor. Mas, enfim, é só uma divagação, tá? Beijo. Não, sim, eu não discordo, não. De fato, eu não duvido que houve essa sensação de vitória, né, quando Jesus estava morrendo, né?
E, de fato, assim, a gente pode até pensar que Satanás agiu por meio de Judas, por exemplo, né, para poder entregar Jesus. Satanás pode, de repente, estava agindo por meio dos romanos, enfim. Então, não nego que haja esse... Eu sou meio exagerado, né, tô falando de heresia aqui, mas, enfim, é lógico que a questão ali ela é uma ficção, não um tratado teológico, então tem certa liberdade ali poética, né? A grande questão que eu quero enfatizar é que Cristo não estava pagando nada para Satanás, né? Era Deus quem estava matando o seu filho na cruz. Eu sei que isso é pesado, né? Mas, de fato, era Deus quem estava matando o seu filho para satisfazer a sua justiça, né? E havia, assim, essa unidade da Trindade. É interessante até que o John Stott, no livro que eu falei, ele fala dessa relação trinitária. Então, se existe essa unidade tão forte entre essas duas pessoas que são distintas, mas que tem uma unidade tão forte de natureza ali, de essência, que quando Deus envia Jesus, ele envia-se a si mesmo na pessoa de Jesus, né? Existe essa relação de cada um estar onde o outro está, né? Então, quando eu falo que Deus mata o seu filho, não é como se o pai fosse o malvado e o filho fosse o bonzinho. Obviamente não, existe essa grande unidade, né? Mas só essa questão que eu quero enfatizar, para a gente acabar não achando que o que Jesus estava sofrendo na cruz era simplesmente o que Satanás fez por meio dessas pessoas ruins que mataram o Messias, né? E fosse simplesmente Satanás ali sendo pago e sendo satisfeito, algo do tipo, né? Mas era o próprio Deus quem estava executando o seu filho ali e despejando sobre ele a sua ira, né? Mas eu concordo com você que com certeza houve essa alegria, né? Quando Jesus morreu, o mundo espiritual, o reino das trevas, deve realmente ter caído em júbilo, né? E aqui também entra uma questão importante que eu acabei esquecendo de falar, né? Que você vê o texto de Colossenses dizendo da triunfa, de Jesus triunfando sobre o reino espiritual na cruz. Mesmo que talvez isso não tenha ficado claro para o Satanás, né? Aqui o texto está dizendo que Jesus estava triunfando sobre eles na cruz. Eu concordo que eles podiam estar alegres em ver Jesus morrendo, mas talvez isso ficaria mais claro, né, com certeza, na ressurreição. Mas, de qualquer forma, na cruz, Cristo já estava vencendo. Isso é muito importante, para a gente não achar que Jesus ele vence só quando ele ressuscita. Mas não, é importante a gente ter em mente que na cruz Cristo já estava triunfando. Nosso Deus crucificado, o Deus que nós servimos, quando a gente olha para ele crucificado, a gente está olhando para um vencedor. Isso aqui é a prova de que o cristianismo não é uma religião inventada, né? É uma religião de fato revelada. Ninguém inventaria uma história dessa. Inclusive, eu já ouvi falar, não tenho como confirmar, que os soldados romanos, né, faziam sátiras. Os romanos faziam sátiras aos cristãos por crerem e se jubilarem, né, num Deus que se apresenta como crucificado, né? Cristo diz, né, Paulo, me importo pregar a Cristo e este crucificado, somente a Cristo e este crucificado. Essa é a razão da nossa esperança. Olhar Jesus crucificado é a razão da nossa esperança. Lá na cruz ele estava vencendo. Isso não faz sentido nenhum sem a ressurreição, que eu vou falar no finalzinho da aula. Mas já na cruz ele estava vencendo sendo vitorioso e vencendo sobre as forças do mal. Mesmo que as forças do mal não tivessem noção disso e talvez pudessem estar em festa, eles não faziam ideia de que Jesus estava vencendo deles e triunfando sobre eles, né? Eu fico para morrer, sério, tenho náuseas tenho náuseas de quando os protestantes, eu já fiz isso, tá? Se vocês já fizeram, relaxa, mas eu já fiz isso também. Mas quando falam, olham as imagens de católicos, né, com Jesus crucificado e falam: ah, não, meu Jesus não está morto, ele está vivo. Eu não concordo em ver Jesus crucificado porque ele está vivo, né? É lógico que existe um problema na teologia católica a respeito da sacralidade das imagens. Isso é um problema. Mas o problema não é a representação de Cristo crucificado, né? Isso me deixa... Hoje em dia eu olho para isso com náuseas de verdade. Não repitam mais isso. Quando vocês olharem uma imagem de Cristo crucificado, tenham em mente que aquela é a razão da sua esperança, sabe? Aquele Deus ali, morto, se apresentando como fraco, como sofrido, estava triunfando, estava vencendo. Naquela circunstância, morrendo, vertendo seu sangue, Cristo estava vencendo. Na cruz temos um vencedor, não um derrotado. Show, pessoal. Deixa eu ver aqui o que botaram aqui. Não acho que isso...
Isso para tentar impedir. A Ana Júlia que botou que não concorda que os demônios ficaram alegres, né? Enfim, é uma coisa que a gente não tem muito como pensar, né? Como ver, né? A gente não tem acesso ao que estava acontecendo no mundo espiritual, né? Talvez eles estivessem, com a consciência mesmo de que estavam sendo derrotados, né? Mas, enfim, aí não vou tomar partido, não vou... Porque aí seria um tanto especulativo, né? A Ariane acha que houve alegria no reino das trevas, e a Ana Júlia não acha que houve, né? Então, aí vamos... Não tem problema discordar, vamos seguir. Eu só queria deixar isso claro. Na cruz, Jesus estava vencendo. Isso é fato. Se o Satanás sabia disso ou não, estava alegre com isso ou não vem ao caso. Mas na cruz, Jesus estava triunfando. Ficou alguma dúvida até aqui, pessoal? Ficou alguma coisa esquisita? Alguma coisa que querem perguntar? Não? Show. Olha só, eu acho Crônicas de Nárnia fenomenal, tá? Eu falei aquilo ali com um pouco de brincadeira, obviamente. C.S. Lewis, ele é fantástico. Eu acho o C.S. Lewis fenomenal. Tá? Então, vamos lá. Já são 11h10. Reconciliação. Então, existe na cruz também esse aspecto da reconciliação e de Deus trocar a nossa condição de inimigos para amigos, né? Então, Cristo na cruz, o que Deus executa na cruz por meio de Jesus muda essa condição, né? E nos reconcilia com Deus. Nós somos reconciliados com Ele. Olha só os textos. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, esse aspecto da reconciliação é muito importante. A gente tem em mente que a gente, de fato, era inimigos de Deus, mas tudo isso, quando Deus satisfaz sua justiça e a sua ira, e nos compra, né, nos redime, agora estamos reconciliados e podemos ter paz mesmo com o nosso Deus, nosso Criador, né? É isso que Deus executa na cruz. Cristo executa na cruz. Alguém pode ler esse texto grande aí de Colossenses, por favor? Alguém? Eu leio. Pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Antes, vocês estavam separados de Deus, e em suas mentes eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu. Esse evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Show. Então, esse texto também é um texto fenomenal e fala claramente essa questão da reconciliação. Ele nos reconcilia pelo corpo físico, pelo que Cristo faz mediante a morte, a gente é reconciliado e muda esse estado de inimigos para amigos. Você vê até que um aspecto cósmico na reconciliação. Reconciliar-se consigo todas as coisas. Esse aqui é muito, dá para viajar muito aqui, né? O aspecto cósmico. Tem gente até que fala, né? Tem aquela pergunta, né? Que é uma pergunta válida. Né? Se aparecem ETs, né? Vida inteligente, como é que a gente lida com isso teologicamente, né? Salvação, como é que fica essa questão e tal? Talvez muita gente use isso aqui com uma ideia de que se existe de fato vida inteligente fora da Terra, a que Cristo executa se estende até a eles, né? Porque reconciliar-se consigo todas as coisas. Tem um aspecto cósmico aqui. Mas enfim, isso aqui é viagem, não vou entrar nisso não. Estou viajando. Show.
Então, são essas 4 questões que eu queria que a gente tivesse em mente a respeito da justificação, da expiação, que é o aspecto substitutivo, que tem algo objetivo ali, né? Jesus está, de fato, mudando alguma coisa, fazendo alguma coisa pelo indivíduo de fato, não é só influência, né? Ele substitui a nós na sua condenação. Existe a propiciação, a ira de Deus é despejada sobre o Filho, né? sobre Jesus, e aí, em vez de cair sobre nós, cai sobre Cristo. A redenção, Cristo nos liberta do poder do pecado, da maldição da lei, e nos liberta do poder de Satanás. Na cruz, ele nos compra e nos faz propriedade sua, particularmente sua, e triunfa sobre os poderes e potestades sobre na cruz. Ele triunfa sobre os demônios lá, ele vence lá, né? Apesar, aí, enfim, aquela questão se eles estavam vencendo ou não, não é uma questão que pode ficar aí. A gente pode viajar em relação a isso, enfim, não é algo que a Escritura deixa claro, mas, enfim, pode ser que eles estivessem se sentindo derrotados já com Jesus morrendo, pode ser que eles estivessem em júbilo, enfim, não vou entrar nessa questão. A questão de toda estava vencendo na cruz, Jesus, e a reconciliação, né, é o outro aspecto, esses 4 aí. E agora vamos só falar de algumas implicações práticas para eu fechar falando de ressurreição, rapidinho. Primeiro, a cruz de Cristo revela 2 fatos sobre nós. Muito importante esses 2 fatos ficarem claros. São os 2. Não pode ignorar um. A gente é assim, às vezes tá lá andando de bicicleta, aí começa a cair para a direita, dá um jogão para a esquerda e cai de qualquer jeito, né? Enfim, não é para cair dos 2 lados, é para os 2, a gente tem que ficar equilibrado. São as 2 coisas que precisam ficar claras. A cruz revela que somos terrivelmente depravados. A gente não pode esquecer disso. A gente adora falar que a cruz demonstra o amor de Deus. E demonstra. Olha só. Somos profundamente amados. Demonstra. Mas ela também demonstra a terrível depravação que nós temos no nosso coração. Porque quando a gente olha para a cruz, a gente vê o que deveria ter acontecido conosco. A gente que devia estar lá, certo? A gravidade do nosso pecado cobra que Deus nos dê aquilo. E Cristo nos substitui, sabe? Cobra que nós tomamos o cálice da ira de Deus que Cristo tomou no nosso lugar. O cálice que ele pediu para não tomar, mas ainda assim foi. Era nós que devíamos tomar. E então a cruz revela isso, revela a nossa depravação. A gente não pode esquecer disso. Mas também revela o profundo amor de Deus por nós. A gente não pode enxergar Deus como sendo o malvado da história, como eu falei, e o Filho como sendo bonzinho, que tenta apaziguar o Deus irado e tal. Não, existe uma unidade ali, né, de vontade, de propósito. E Deus, de fato, nos ama ao enviar seu Filho. E enviar-se a si mesmo na pessoa do seu Filho, como John Stott fala nesse livro que eu recomendo muito, A Cruz de Cristo, de John Stott. Então, as 2 coisas aparecem. A gente vê, às vezes a gente vê reformados na internet, né, falando, não, a cruz não revela que somos valiosos, a cruz revela como somos depravados. Concordo, a cruz revela como somos depravados, eu quero enfatizar isso. Mas também não deixa de revelar como Deus atribuiu valor a nós, a morrer por nós. Não tem como negar isso. Reformado de internet é a pior coisa que existe. Vamos lá. A expiação é objetiva. De fato, Jesus mudou alguma coisa. Ele não simplesmente inspira, né? Ai, meu Deus, a inspiração, olha só como ele nos amou, então eu preciso, né, honrar a ele pelo seu amor. Preciso, é verdade. Mas existe um aspecto de tirar a culpa ali que está muito, muito claro na expiação. Ele muda a condição do indivíduo, sabe? É objetivo, não é meramente subjetivo. E aqui, outra implicação prática. A gente pode ter convicção, né, e confiança de que a natureza de Deus é consistente. Né? Ele não se contradiz, sabe? Os seus atributos não entram em contradição com o outro. Ele é tanto amor quanto justo. A gente tem essa dificuldade, às vezes, de juntar essas 2 coisas. Parece que se você condena uma pessoa, você não a ama. Né? Ou se você a ama, você não pode condená-la. Mas aqui você tem na cruz de Cristo a perfeita demonstração de como Deus consegue tanto amar quanto ser justo. Né? Ele ama tanto e é tão justo que condena Cristo no nosso lugar. Olha essa coisa maravilhosa. É impossível alcançar a salvação a não ser por Cristo. Só ele está habilitado para estar lá na cruz no nosso lugar. Né? Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu
não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Atos 4:12. E aqui, olha só, essa implicação prática é importantíssima. O sumo sacerdote era aquele que executava a expiação. Quando Cristo executa a expiação, ele está fazendo o papel de sumo sacerdote. Isso é o que a gente estuda em Cristologia, que são os ofícios de Cristo, os 3 ofícios de Cristo. Ele é tanto rei, quanto profeta, quanto sacerdote. Como sacerdote, ele oferece expiação, né? E é interessante que os sacerdotes do Antigo Testamento precisavam sacrificar por si mesmos, porque eles eram pecadores, e depois sacrificar pelo povo. Mas Cristo não precisa sacrificar por si mesmo, porque ele é perfeito, ele é sem pecado, né? Então mostra como ele é um sumo sacerdote superior e perfeito e excelente, né? Só que, olha só que interessante, o sacerdote também tem o objetivo, né, de mediar nossa relação com Deus, de interceder por nós, como Moisés intercedeu pelo povo, né? Moisés falou, Deus falou, vamos matar o povo tal. Moisés intercedeu pelo povo. Jesus faz a mesma coisa por nós hoje. Aí eu vou falar sobre a ressurreição. Ele está vivo e intercedendo por nós hoje. Então, se Jesus é o nosso sumo sacerdote que executa a expiação, ele também é o nosso sumo sacerdote que executa mediação e intercede por nós junto ao Pai. Isso aqui é fenomenal. Ou seja, podemos viver com consciência limpa, convictos de que recebemos perdão, né? Olha só, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então aqui a gente pode se chegar a Deus, a gente pode orar, pode entrar no quarto. Às vezes a gente tem essa tendência, né? Pô, cometi um pecado e, enfim, eu tô me sentindo culpado, eu não vou orar e tal. Isso não faz nenhum sentido. Quando a gente entende bem, calma aí, eu falo que não faz nenhum sentido, mas acontece comigo também e tal, é coisas da carne. Mas, enfim, isso é uma coisa que a gente tem que lutar contra isso, fugir disso, porque o que Cristo executou, de fato, nos livra da culpa. Então, a gente pode sim chegar a Deus com arrependimento, pedir perdão e tendo confiança de que Ele vai nos perdoar, porque Jesus ofereceu-se como sacrifício no nosso lugar. A gente não precisa ter medo de nos aproximar de Deus. Deus não está mais irado, né? É lógico, eu vou falar a parte da fé na semana que vem. Isso aqui é só para os que creem, né? Os que não creem estão sobre a ira de Deus até que creem. E aí, o efeito de que Cristo executou de fato acontece na pessoa, né? Enfim, vamos lá. E aí tem a questão da ressurreição, né, que é muito importante aqui, rapidinho. Eita, calma aí, deixa o efeito acontecer. Isso. Então a gente vê como a ressurreição é necessária nessa questão aqui. Como eu botei, cruz e ressurreição são dois lados da mesma moeda. Eu falei que Cristo estava triunfando já na cruz. Mas se ele não ressuscita, algo está faltando, sabe? De fato, se Jesus morre para ficar morto, tem algo esquisito aí. O aspecto dele vencer a morte. Como é que ele vence a morte se ele não ressuscita? Existe um aspecto aí de que a ressurreição é necessária para que o triunfo aconteça também, né? Então as duas coisas não podem ser vistas separadamente. Se Jesus não morre de forma expiatória, a ressurreição dele não significaria nada para mim. Seria algo extraordinário, mas grande coisa, não fez nada por mim. Agora, se Jesus morre na cruz e me expia o meu pecado, não ressuscita, aí também teria algo faltando, certo? Então as duas coisas precisam ser vistas juntas. Então eu vou destacar 3 pontos e vou passar rápido. Primeiro, a identidade de Jesus. A ressurreição prova que Jesus é quem disse que é. O texto que deixa isso claro é Romanos 1, que fala: foi declarado o Filho de Deus com poder pela ressurreição dentre os mortos. E esse aqui de Efésios 1:20, né, que fala que ele foi ressuscitado e Deus fez ele assentado aos céus e estando acima de toda autoridade, governo, principado e potestade, enfim. Então a ressurreição mostra como Jesus ele tem poder, né? Ele tá num estado de exaltado, né? Ele recebe de volta o que ele já tinha, né, de exaltação. Efeitos salvíficos. É muito importante entender que sem a ressurreição os efeitos salvíficos ficariam falhos, né? Olha só esse texto interessante. E ressuscitado para a nossa justificação. Eu vou falar de justificação semana que vem. Mas você vê como a ressurreição
tem muita influência na justificação. E aqui, ele é capaz de nos salvar definitivamente, pois vive para interceder por nós. Ou seja, a ressurreição, se Jesus não tivesse ressuscitado, ele não teria como estar intercedendo por nós agora. Então, você vê aqui como faz diferença a ressurreição dos efeitos salvíficos. Eu botei de novo esse texto aqui, não sei porquê. Ih, repetiu? Caraca. Esse Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. Olha só, ainda estão em seus pecados. Veja. Se Jesus não tivesse ressuscitado, a gente não teria feito nenhum a morte expiatória. E também a questão da nossa esperança. Isso aqui é fenomenal. A gente precisa ter a razão da nossa esperança é a ressurreição de Cristo. Olha o que Paulo fala em 1 Coríntios 15. Se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. Se foi por meras razões humanas que lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Isso aqui, olha só como às vezes a gente tem enxerga de maneira meio falha a situação, porque tem gente, talvez você possa ouvir por aí, gente falando que não importa se Jesus ressuscitou de fato, né? O que importa é que ele fez por mim e tal. Sendo que Paulo está deixando claro aqui que se Jesus não ressuscitou, não tem esperança para nós, certo? O Iago, né, do Histologia, fez um vídeo sobre a aposta de Pascal, que eu achei fenomenal. Que a aposta de Pascal é aquela coisa apologética, né, de defesa da fé, que fala, se eu sou ateu e tô certo, eu não ganho nada, mas se eu tô errado, eu também... mas se eu tô errado, eu perco tudo, né? Porque vai pro inferno, enfim. Agora, se eu sou cristão e tô errado, eu não ganho nada, mas se eu tô certo, eu ganho tudo. Então, numa aposta, é melhor ser cristão do que não ser, né? E o Iago fala, eu concordo plenamente com ele, que eu odeio a aposta de Pascal, sabe? Isso é completamente falho. Parece que não cobra nada da pessoa, como se fosse somente uma aposta. E que, o que o texto diz é que você tem uma fé inútil, sabe? Quando você se a ressurreição não for verdadeira, né? Então, se de fato a nossa fé não é verdadeira, a gente perde tudo. Essa coisa que a gente não perde nada é falho, a gente perde tudo. A gente sacrifica. Olha só, se foi por meras razões humanas que eu lutei com feras em Éfeso, que ganhei com isso, sabe? O cara ele lutou com feras. O cara foi colocado ali para lutar com bichos, sabe? Com feras. Não sei como é que foi essa luta aí. Mas, enfim, tu vê que ele está se sacrificando aí por causa de Cristo. Paulo sofreu muito, enfim, foi martirizado. Se Cristo não é verdade pelo que a gente está lutando, pelo que a gente está entregando a vida, a gente somos os mais infelizes dos homens, certo? Então, a ressurreição, ela faz muita diferença na esperança. Se Cristo não ressuscitou, não temos esperança nenhuma. A gente depende das duas coisas, tanto da cruz quanto da ressurreição. E seguindo o texto, aí ele fala da vitória da morte, né? Cristo vence a morte, né? Então, a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Né? Então, porque Cristo ressuscitou, nós temos confiança de que vamos vencer a morte junto com ele. Então é isso, pessoal. Alguém quer fazer alguma pergunta para a gente terminar? Alguma coisa não ficou clara? Tudo certo? Então tá show. Alguém pode orar para a gente terminar, por favor? Algum voluntário? Senhor, nós te louvamos porque um dia, mesmo diante da nossa dureza de coração, o Senhor já sabia que precisaríamos da tua misericórdia e enviou o teu Filho Jesus, Senhor, para ser uma oferta a ti mesmo pelos nossos pecados e transgressões. Nós louvamos o nome de Jesus, louvamos o sacrifício da cruz, Senhor. Nós amamos o sacrifício da cruz, porque foi nela que o Senhor conquistou a liberdade para todo aquele que crê no teu nome e te confessa como o único e suficiente Salvador. Então, nós nos alegramos nisso, nos alegramos no Senhor e somos gratos por toda a graça, todo o favor imerecido, Senhor. Louvado seja o teu nome.
porque o Senhor, Deus, é um Pai amoroso, é um Deus que cuida e que, na sua justiça, o Senhor manifesta graça e misericórdia sobre as nossas vidas. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Show. Valeu, pessoal. Até mais. Abraço.